Olá pessoal, dando sequência à nossa mentoria, hoje teremos a aula de número 4 e hoje veremos o que são expressões numéricas com números naturais. E o que são expressões numéricas, pessoal? São sequências com operações matemáticas. E nessas sequências nós teremos dois tipos de coisas. Uma delas são os símbolos. Quem são esses símbolos? Parênteses, colchetes e chaves. E as operações, como já veio dizendo aqui. Quem serão elas? Potência e raiz, multiplicação e divisão, adição e subtração. Só que, na hora da gente resolver, a gente tem que seguir uma regrinha, tanto para os símbolos como para as operações. Veja só, em relação aos símbolos, pessoal, sempre que vocês forem resolver, primeiro tem que resolver qual deles. Primeiro tem que ser os parênteses. Então, aqui, primeiro os parênteses. Depois, colchetes. E, por último, é que nós resolvemos as chaves. Isso aqui, pessoal, é o que eu chamo de preferência. Preferência na hora de resolver, certo? A gente sempre vai dar preferência nessa ordem. Primeiro, parênteses, segundo, colchetes e, por último, as chaves. Porém, sempre dentro desses parênteses, colchetes e chaves, vão ter operações. E também teremos que dar preferência a essas operações. Como é que vai ficar aqui? Primeiro, vocês têm que resolver potência e raiz. Quando não tiver mais, vocês focam na multiplicação e divisão. E, por último, na adição e subtração. Então, o que é que vocês têm que fazer na prática quando forem resolver uma expressão numérica? Primeiro, procure se tem parêntese. Tem parêntese, resolve todas as operações que tiver dentro deles, seguindo a ordem de preferência em relação ao que? As operações. Já resolveu os parênteses? Sim. Agora busque os colchetes. Vai nos colchetes. Quais são as operações que tem lá? Resolve de acordo com as preferências das operações até resolver todos os colchetes. Resolveu os colchetes, vai para as chaves e faz a mesma coisa. Beleza? Vamos fazer um exemplo para fixar o conteúdo de hoje. Então, pessoal, nós temos aqui esse exemplo, que é uma expressão numérica. Veja que ela é composta por símbolos, né? E operações. Então, o que é que nós temos que resolver primeiro? Primeiro, vocês olham para os símbolos. E aí, qual é a preferência dos símbolos? Os parênteses. Então, nós temos que olhar para esse parêntese e para esse parêntese. Vocês não precisam fazer essa continha às pressas, certo? Pode fazer calmamente. Então, a partir do momento que eu foco nos parênteses, eu tenho que ver quais operações tem dentro deles e tenho que dar preferência na ordem dessas operações. Então, vamos lá. Eu vou repetir tudo que eu não vou mexer até chegar no parêntese. Então, aqui, 25 menos 4 dá 21. Menos 6. Se vocês quiserem resolver logo, pode ser. Mas, para quem não tem o costume, pode ir fazendo calmamente. O outro parêntese aqui tem 3 vezes 5, que dá 15. Fecho o colchete, mais 4, fecho as chaves, vezes 3. Veja que nesse primeiro parêntese aqui, eu fiz 25 menos 4. Como eu só tinha subtração, então eu dou sempre preferência à operação que vem primeiro, certo? Continuando aqui, eu ainda tenho um parêntese, vou olhar para ele. 21 menos 6 vai dar 15. Então, fica 15 dividido por 15. Pessoal, a partir do momento que você resolve
todas as operações que tinha dentro daquele símbolo, vocês não precisam repeti-lo mais. Veja que no segundo parêntese, quando eu resolvi 3 vezes 5, que deu 15, eu não repeti mais o parêntese, certo? Por quê? Porque eu já resolvi todas as operações que tinham lá, obtendo apenas um único valor. Então aqui eu fecho o colchete, mais 4, fecho a chave, vezes 3. Pronto, eu já resolvi todos os parênteses. Agora eu vou para onde? Para o colchete. 15 dividido por 15 dá 1. Eu não preciso repetir o colchete porque eu já resolvi todas as operações que tinham lá. E por último, a gente resolve as chaves. 1 mais 4, 5. 5 vezes 3 dá 15. E esse é o nosso resultado, certo? Vamos para mais um exemplo. Pessoal, eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo aqui. Vamos resolvê-lo. Olhe, primeiro vamos começar pelos parênteses, né? Só que olhe nesse parêntese. Veja que nós temos aqui divisão e multiplicação. E lá nas preferências, a gente tinha 3 grupinhos, né? O primeiro grupinho, que é potência e raiz. O segundo, que é multiplicação e divisão. E o terceiro, que é adição e subtração, né? Então, veja que nós estamos no mesmo grupinho, que é multiplicação e divisão. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quando a gente está no mesmo grupinho, com aquelas operações, quem é que nós vamos dar preferência primeiro? Porque nós temos aqui multiplicação e divisão, então estamos no grupinho 2. A quem é que vocês vão dar preferência, pessoal? Quando vocês caem no mesmo grupinho, vocês vão dar preferência àquela operação que vier primeiro. Olhe, como aqui quem está vindo primeiro é a divisão, então eu vou dar preferência a ela do que a multiplicação, certo? Então é isso que nós vamos fazer. 14 dividido por 2 dá 7, vezes 4, mais 5, fecho o colchete, dividido por 11. Novamente, ainda temos parênteses, então 7 vezes 4 dá 28, mais 5, dividido por 11. Não temos mais parênteses, mas ainda temos esse colchete. 28 mais 5 dá 33. E 33 dividido por 11, pessoal, dá 3. E essa é a nossa resposta final. E aí também, pessoal, vocês poderiam me perguntar, e quando não vier símbolo? Eu lembro que a banca ADM-Tech, ela coloca expressões numéricas, porém, eu ainda não vi até hoje expressões com símbolos. Por exemplo, nós temos aqui 30 menos 16 dividido por 8 mais 7. Nesses casos, pessoal, é mais simples, porque aí a preferência vai ser toda em cima das operações. Então, como nós temos aqui subtração, divisão e adição, primeiro vamos resolver a divisão, certo? Todos os valores que você não vai mexer, você repete. Quando chegar na divisão, resolve ela. 16 dividido por 8 dá 2. E o resto aqui eu repito, porque eu não estou resolvendo a adição agora. E novamente, como a gente viu nesse exemplo aqui, eu estou no terceiro grupinho. Quem é o terceiro grupinho? Aquele grupo que tem apenas a adição e subtração. Nesses casos, quando a gente cai em um mesmo grupinho, a gente dá preferência àquela operação que vem na sequência. Então, nesse caso aqui, eu não poderia resolver a adição primeiro. Tenho que dar preferência à subtração. Por quê? Porque ela é a que está vindo primeiro aqui na sequência. Então, 30 menos 2 dá 28, mais 7. Temos aqui o nosso resultado, 35. E essa é a nossa resposta final. Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre expressões numéricas. Desejo bons estudos e até a próxima aula.